Bem-vindos ao Por Conta da Caixa, o novo podcast da Caixa. É neste formato que nos propomos, mensalmente, chegar até si, em conversas informais, focadas nos principais temas que marcam a atualidade económica e financeira, mas também em temas de inovação tecnológica, cybersecurity, ESG, entre outros. O primeiro episódio desta série de podcasts tem por título Perspectivas Macroeconómicas, Crescimento, Inflação e Taxas de Juros e procurará, partindo de 2022, perspectivar 2023. Que desafios e oportunidades nos colocam quando analisados à luz de um cenário que se antecipa de forte moderação do crescimento económico e enfrenta riscos de recessão? Hoje tenho comigo Carlos Matias, especialista em finanças e mercados do Gabinete de Estudos da Caixa. Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e inicio aqui o conjunto de questões que lhe gostaria de colocar. Pese embora estejamos já em fevereiro de 2023, parece-nos que ainda é oportuno recuar um bocadinho no tempo e tentar caracterizar os grandes eventos que marcaram a economia mundial em 2022 e particularmente a economia portuguesa. Boa tarde. 2022 foi um ano caracterizado pelo aumento da dimensão do crescimento dos preços. A ritmos que não eram observados no caso das economias desenvolvidas, sobretudo há várias décadas, e que ficou a dever-se a diversos fatores. Numa primeira fase, a aceleração dos preços foi sobretudo resultado dos estímulos maciços que foram introduzidos nas economias, nomeadamente por parte dos bancos centrais, e estes estímulos levaram a um aumento substancial da procura e, consequentemente, a pressões acrescidas sobre as cadeias de produção e de suprimento em termos globais. A partir do final de fevereiro, ainda do ano passado, o cenário inflacionista foi agravado pelo início do conflito armado na Ucrânia, o qual teve um impacto muito considerável nos preços das principais matérias-primas nos mercados internacionais, com destaque, sobretudo, para os preços energéticos e para os preços das matérias-primas alimentares. Face ao que me diz, como é que então pode caracterizar a resposta que os responsáveis dos bancos centrais tiveram à escalada dos preços e ao aumento das expectativas inflacionistas? O incremento de inflação produziu uma alteração de posicionamento muito considerável por parte dos bancos centrais. Os bancos centrais incrementaram substancialmente os níveis de restritividade financeira e fizeram-no através de um aumento muito considerável do nível de taxas de juros diretoras. O ciclo foi o mais agressivo em várias décadas. Carlos, então o que posso depender do que até agora estivemos a falar é que a escalada da inflação, por um lado, e por outro lado a atuação preventiva e corretiva dos bancos centrais tiveram consequências negativas. Exatamente. Especialmente e particularmente ao nível dos mercados financeiros, assistiu-se a uma desvalorização muito considerável dos ativos de risco por oposição aos ativos considerados de refúgio, nomeadamente... Mais conservadores. Exatamente, nomeadamente as obrigações de governo. Como é que antecipamos as grandes linhas gerais do cenário económico para o exercício de 2023? Em primeiro lugar, uma inevitável e certa moderação muito considerável do ritmo de crescimento das economias, quer no bloco desenvolvido, quer no bloco emergente. 2023 acabará por ser um dos anos, excluindo os anos recessivos, onde a economia global provavelmente irá registrar o ritmo mais lento em diversas décadas. E isto deriva em grande parte do ajuste das taxas de juro verificado no ano passado e que terá como principal impacto este ano. Este ano. Pois, ao fim e ao cabo, é quase legítimo afirmar que a moderação da procura poderá ou contribuirá determinantemente para o abrandamento dos preços? Sim, é expectável uma redução da inflação, apesar de se perspectivar que o crescimento dos preços permaneça num nível superior ao pretendido pelos bancos centrais. É expectável uma moderação da procura. Essa moderação da procura terá como consequência uma redução também considerável das pressões sobre as cadeias de suprimento e de produção. E, adicionalmente, iremos ter efeitos de base muito importantes, ao que se adicionam ainda os efeitos já referidos, os tais efeitos desfasados do ajuste das taxas de juros diretoras do ano passado. O que me diz, Carlos, um ano desafiante, uma moderação possível da atividade económica, uma redução dos preços
que estariam eventualmente excessivamente sobrevalorizados, níveis históricos e baixos de desemprego, exportações saudáveis ou tendencialmente saudáveis e mais ainda. Já agora é um aspecto também favorável porque irá permitir que a conta externa permaneça em níveis muito próximos do equilíbrio. Pois. Este é um fator extremamente importante a realçar. E reputacionalmente adequado. Exatamente, porque é um fator positivo ao nível da confiança dos investidores nos mercados portugueses internacionais. Depois do que ouvi, Carlos, posso concluir que as indicações já disponíveis para 2023 nos permitem estar otimistas. Ao contrário de 2022, 2023 começou com uma valorização muito acentuada dos ativos de risco, o que é normalmente característico de início de períodos de otimismo. Do ponto de vista dos investidores, os primeiros indicadores económicos que foram divulgados são muito animadores. Estes indicadores demonstram que a inflação nos Estados Unidos encontra-se neste momento a reduzir-se de forma acentuada e que os níveis mais elevados na Europa já foram muito provavelmente observados. A par disto, é importante referir que a inflação parece não ter causado danos consideráveis nas economias a longo prazo. A título de exemplo, e ao contrário do observado na década de 70 do século passado, neste episódio de inflação, as expectativas de inflação dos consumidores permaneceram bastante bem ancoradas. Aliás, Carlos, o próprio Conselho de Governadores do Banco Central Europeu classificou, num passado muito recente, os riscos com a inflação e os riscos relacionados com o crescimento económico como bastante mais equilibrados, o que corresponde a uma classificação menos negativa do que aquilo que aconteceu durante a maior parte do ano passado. Isto deve deixar-nos mais tranquilos? Evidentemente que não. Subsistem inúmeros riscos de natureza económica ou financeira e riscos de natureza geopolítica. Por exemplo, a reabertura da economia chinesa, que referi há pouco, ao contribuir para um novo agravamento da cotação das matérias-primas nos mercados internacionais, pode condicionar o ritmo de moderação da inflação e justificar uma política monetária ainda restritiva por um período muito mais prolongado. Carlos, uma última questão. O aumento da restritividade da política monetária poderá condicionar ou irá condicionar o desempenho de determinados setores económicos? Sim, naturalmente. No entanto, é preciso frisar que a normalização da política monetária tem um efeito positivo, por exemplo, no caso do setor bancário. O regime que vivemos, o regime ultracomodatício em termos das taxas de juros, ou seja, taxas de juros muito baixas ou mesmo negativas, por um período muito prolongado de tempo, impunha diversas dificuldades, nomeadamente a economias com as características da portuguesa e ao setor bancário português. O incremento das taxas de juro, apesar do aumento que significa em termos do serviço de dívida associado ao crédito hipotecário e ao consumo, nomeadamente, por outro lado também proporciona um incremento do próprio rendimento das famílias, bem como incentiva a poupança, o que são aspectos extremamente positivos e, em termos do setor bancário, contribui para o aumento do volume de negócios e também para a melhoria da chamada margem de intermediação financeira. E é sempre importante, creio eu, frisar que uma economia saudável necessita de bancos sólidos e, portanto, boas notícias para o setor bancário são também boas notícias para o contexto económico. Isto porquê? Porque empresas e famílias apoiadas em bancos sólidos produzem mais, consomem mais, investem mais e todos ganhamos com isso, naturalmente. Muito obrigada, Carlos. Chegamos ao fim deste primeiro episódio por Conta da Caixa. No próximo mês estaremos de volta para mais uma conversa por Conta da Caixa. Mantenha-se atento às redes sociais e a cgdi.pt. Muito obrigada.